Meus amados irmãos, invariavelmente, todas as vezes que assumimos esse púlpito, qualquer outro púlpito, nós o fazemos sinceramente com temor e tremor. Que grande responsabilidade, falar no nome de Deus. Então a nossa oração sincera é que a palavra de Deus seja verdade na nossa boca. Saudamos a todos os queridos, especialmente os que nos visitam, mas também os membros e os congregados. É muito bom ver você aqui e é muito bom saber que o Senhor está aqui, o Mestre por excelência está aqui. E o Espírito da verdade nos haverá de conduzir a toda a verdade. Creio que todos, se não todos, a maioria recebeu essa revista, a revista mensal, Infograças, como sempre, muito bem feita e o conteúdo a gente pode ver pelos temas aqui. Então que bom, vou lhe fazer um pedido agora. Feche a revista e abra esse livro agora, tá certo? Então agora nós vamos ler esse aqui. Hoje à tarde vai ser excelente. Melhor do que assistir Faustão, Gugu, essas coisas todas, você pode ler aí a revista. Vamos abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Na verdade, nós vamos ler em dois textos, Lucas capítulo 24, Lucas 24 e Atos capítulo 1. Vamos primeiro, Lucas capítulo 24. Vou ler a partir do verso 36 até o verso 49. Lucas 24, de 36 a 49, Jesus ressurreto aparecendo aos discípulos. Falavam ainda estas coisas os discípulos do caminho de Emaús, contando a boa notícia, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E vejam o tamanho da incredulidade. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aí alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Quando o pastor Sávio fazia as perguntas aqui para a profissão de fé, fez essa pergunta sobre a palavra de Deus, que está no Velho Testamento, a lei, os profetas e os salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora vamos para Atos capítulo 1. Vou ler desde o versículo 3º até o 8º. Atos capítulo 1, do 3º ao 8º.
A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Aleluia. Que Deus nos abençoe, que aplique a sua preciosa palavra ao nosso coração. Amém. Amém. Queria só voltar aqui ao texto de Lucas, no verso 45 de Lucas 24, que diz: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E o salmista orou, está lá no Salmo 119, versículo 18: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Nossa atitude agora não pode ser outra que não a de dizer: Senhor, desvenda os meus olhos, abre os meus olhos. Eu conheço tanto esses dois textos, sei de cor esses dois textos, mas eu quero ouvir a tua voz. Abre, Senhor, o meu entendimento, para que eu compreenda a tua palavra. Você pode orar assim agora. Ore por mim, ore por você, por quantos estão presentes nesse santuário, aqueles que nos assistem, os que nos ouvirão depois. Que o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, nos guie para toda a verdade. Senhor Deus, aqui estamos, teus filhos, com temor e tremor na tua presença. Cremos firmemente que as Escrituras Sagradas do Velho e do Novo Testamentos são palavra de Deus, inspirada e útil. Cremos que as Escrituras são autoritativas, inerrantes, suficientes. Cremos que temos aqui a tua mente, a tua autorrevelação que foi registrada, e nós te bendizemos pela tua palavra. E nós queremos, Senhor, aprender a amar a tua palavra. O salmista, quando escreveu o Salmo 119, falando sobre a excelência da tua palavra, ele falou do seu amor por ela. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Dá-nos a graça de termos prazer na tua palavra, de ouvirmos a tua voz. Desvenda os nossos olhos. Senhor, tu sabes como chegamos a esse lugar. Tu sabes se porventura alguém está aqui com o coração carregado, pesado, aflito, angustiado, sobrecarregado. Ó Senhor, nós queremos agora lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, toda a nossa inquietação, todo medo, toda insegurança, toda incerteza, toda dúvida. Nós queremos colocar diante de Ti também, Senhor, a confissão de nossa apatia, de nossa dureza de coração, de nossa aridez de alma. Muitas vezes nos falta apetite espiritual, e nós rogamos o Teu favor, a Tua misericórdia. Inclina o nosso coração, Senhor. E agora, ajuda-nos nesses minutos, quando vamos ministrar a Tua palavra.
a todos que nos ouvem aqui nesse santuário, aqueles que nos assistem, quem sabe em casa, num leito de hospital, que a tua bênção alcance a cada um, Senhor, e que o teu nome seja glorificado. Nós oramos assim, de todo o coração, no nome de Jesus. Amém, amém. Um livro muito precioso, escrito por Francis Schaeffer, Morte na Cidade. Ele traz os conceitos de reforma, reavivamento e revolução construtiva. A afirmação literal dele é que a igreja em nossa geração, ele escreveu na geração dele, não tão distante da nossa, mas nós podemos tomar suas palavras literalmente e dizer como ele: a igreja da nossa geração, em nossa geração, precisa de reforma, reavivamento e revolução construtiva. Às vezes as pessoas pensam que essas duas palavras, reforma e reavivamento, não estão em contraste uma com a outra, mas isso não é verdade. Quando nós pensamos em reforma, estamos atentando para a necessidade de volta à doutrina pura. Isso é reforma. Alguém disse de forma simples que reforma é prova que as coisas estragaram. Então, quando olhamos para aquele grande acontecimento da história da igreja do século XVI, a reforma religiosa do século XVI, o que foi a reforma? Uma volta da igreja, um chamado à igreja para que ela voltasse à palavra de Deus, voltasse às escrituras sagradas. Essa foi a essência da reforma. Quando nós falamos sobre reavivamento, estamos falando sobre a restauração da vida cristã. Cantamos um hino que fala sobre avivamento, vivificação. Essas palavras, vivificação, avivamento, reavivamento, todas têm a mesma raiz, vida. Então o reavivamento é o Espírito Santo nos visitando e trazendo vida. Como lemos em Efésios: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. É o Espírito Santo renovando no nosso coração o amor para com o Senhor. É o Espírito Santo renovando o nosso fervor. É o Espírito Santo dissipando a apatia, a frieza, a indiferença. É o Espírito Santo colocando em ordem a nossa vida, as prioridades no seu lugar certo, o reino de Deus, a justiça de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Isso é reavivamento. Então nós precisamos de reforma, precisamos de uma volta às Escrituras, à palavra de Deus. Estamos nesses dias do fim, e a palavra de Deus diz que nos últimos dias os homens sentirão como que uma comichão nos ouvidos. As pessoas ficarão incomodadas ouvindo a palavra de Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor, queridos. Quando nós olhamos para a história da igreja, o Senhor sempre sustentou um remanescente fiel. Sempre Ele preservou um remanescente fiel. Essa é uma grande necessidade, avivamento. E percebam, queridos, que quando nós falamos em reforma, falamos de um retorno à palavra de Deus. E quando falamos sobre reavivamento, de uma vida levada à sua relação apropriada com o Espírito Santo. E ambas as palavras, reforma e reavivamento, estão relacionadas à palavra restaurar. Nós precisamos de restauração. Quando nós olhamos para os grandes movimentos da história da igreja, Martin Lloyd-Jones fala muito bem sobre isso. Há um livro dele especificamente sobre avivamento, uma série de sermões que ele pregou quando estava comemorando o centenário de um avivamento ali naquela nação, em toda aquela região. E quando Lloyd-Jones fala sobre avivamento, ele diz que a história da igreja não é linear. A igreja tem seus momentos de pico e seus momentos de vale, momentos de despertamento, momentos de aridez, de frieza. Ó, queridos, nós precisamos ser renovados pelo Senhor constantemente. Nós precisamos ser reformados
constantemente. Nós precisamos constantemente voltar às Escrituras, voltar à Palavra de Deus. E eu queria agora que por um pequeno instante você olhasse para a sua vida, e eu vou fazer o mesmo para a minha vida. Qual é a intensidade do nosso fervor espiritual? Qual é a intensidade da nossa devoção? Qual é a intensidade da santidade? Quão mundanizada é a nossa vida? Às vezes nos acostumamos com o pecado, é assim mesmo, eu sou humano. Não, queridos, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante, diz a palavra de Deus, de modo nenhum. Como permaneceremos no pecado, nós os que para ele já morremos? O Senhor já nos libertou da culpa do pecado, nos justificou, o reto juiz, o santo, nos declarou sem culpa diante dele. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas o Senhor também nos libertou do poder do pecado. A Bíblia diz que o pecado não terá mais domínio sobre nós. Queridos, até que nós sejamos quebrantados e estejamos verdadeiramente arrependidos, nós vamos ficar dando desculpas. Mas a palavra de Deus diz assim, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então temos que parar de dar desculpas e chamar o pecado de pecado. A Bíblia diz, primeira carta de João, precisa ser lida essa carta, que se nós dissermos que não temos pecado, estamos mentindo, e estamos fazendo Deus de mentiroso. Mas esse texto diz também que se alguém vive na prática do pecado, não conheceu. Então a vida cristã precisa passar por uma transformação radical, mais do que uma transformação, é uma substituição. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas você diz, como eu digo também, mas nós somos pecadores ainda. É certo que pecadores salvos em Jesus, mas somos pecadores, isso é verdade, porque o pecado como princípio não foi desarraigado de nós, porque nós não fomos libertados ainda da presença do pecado, somente quando formos glorificados. Mas queridos, Deus nos proverá livramento. O escritor aos Hebreus, no capítulo 2, diz que Jesus, naquilo que foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então Deus providencia livramento, Deus providencia o socorro. E quando o Espírito Santo de Deus controla a nossa vida, nós então não andamos na carne, mas passamos a andar no Espírito. E qual é o fruto do Espírito? Então nós precisamos parar de dar desculpas, dizer que o mundo é maligno, que o mundo jaz no maligno, que as tentações são muito fortes. Todo mundo sabe disso. Como dizia o pastor Francisco Leonardo, com muita sabedoria, nós precisamos ficar atentos quanto às janelas da alma. Ele dizia das coisas que nos contaminam, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente fala. Então nós precisamos selecionar nossa leitura. Internet é uma maravilha. Nós temos o mundo em nossas mãos, um aparelhinho pequeno, conectado. Você tem notícias em tempo real, você tem informações, você pode adquirir conhecimento, mas a internet está cheia de esgotos, de podridão, de miséria, de coisas que corroem a alma, que corrompem. Então precisa ser seletivo, porque se a gente encher a mente com essa sujeira, obviamente que nossos atos serão sujos. Há uma apostila, essa apostila está inclusive lá na internet à disposição. Você coloca pornografia no Google, pornografia, e coloca Augusto Nicodemos, que é o autor
Vale a pena ler, jovens e adultos, velhos também, porque a pornografia está aí atingindo a todos, e a pornografia vicia, e você pensa ser seletivo quando você abrir a tela do seu computador, e ficar uma coisinha ali piscando, chamando a atenção, relacionamento, entre aqui, nada disso em nome de Jesus, esse não é o caminho. Assista o ensaio da ex-BBB, não sei o quê. Não abra esse link, não vá para essas coisas, querido, porque com certeza você não descobrirá lá nada que venha lhe edificar. As janelas da alma, aquilo que a gente assiste. A TV por assinatura é uma maravilha, tem muita coisa boa, mas tem muita podridão, porque quem está fazendo esses filmes, quem está por trás, na direção, geralmente são ímpios, gente que não tem compromisso com o Senhor, nem com a verdade. Quais são os valores desses ímpios? Então, cuidado com aquilo que você vê. Numa sociedade erotizada como a nossa, as pessoas se vestindo de forma tão sensual, como alguém disse, o primeiro olhar é inevitável, que às vezes é acidental, o primeiro olhar. O problema é o segundo olhar. Cuidado com as janelas da alma. Aquilo que a gente fala, a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. O texto que foi lido de Efésios fala sobre pileras, chocarrices, coisas inconvenientes, impudicícias, ou seja, todo tipo de pecado na área sexual, na área da impureza. Que tem alimentado a nossa alma. A palavra de Deus diz que bem-aventurado é aquele que anda nos caminhos do Senhor, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele que será como árvore plantada junto às correntes de águas, dará o seu fruto na estação certa, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Falando aos jovens, Salmo 119 diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Então vamos parar de dar desculpas e vamos confessar ao Senhor nossos pecados e buscar a purificação no sangue de Jesus. Se vivermos na prática do pecado, João escreveu na sua primeira carta, nós não conhecemos o Senhor. Mas quando conhecemos e pecamos, ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E no capítulo 2 diz, filhinhos, não pequeis, se porventura alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e ele é propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Queria concluir essa palavra citando ainda Francis Schaeffer. Literalmente ele disse, os grandes momentos da história da igreja vieram quando essas duas restaurações, reforma e avivamento, entraram simultaneamente em ação, de forma que a igreja voltou à doutrina pura, e a vida dos cristãos na igreja conheceu o poder do Espírito Santo. E ele diz, não pode haver reavivamento verdadeiro a menos que tenha havido reforma, e a reforma não é completa sem reavivamento. Para que haja reavivamento, primeiro reforma, mas para que esse reavivamento seja completo, há necessidade de reforma. Nós precisamos dos dois. Tal combinação, concluindo, Francis Schaeffer, de reforma e reavivamento, seria revolucionária em nossos dias. E ele usa 3 argumentos. Revolucionaria em nossa vida individual, como cristãos. Revolucionaria não somente a igreja liberal, mas também construtivamente
revolucionaria a igreja ortodoxa. Porque às vezes a igreja ortodoxa ela tem a doutrina certa. Ela crê na soberania de Deus. Ela crê nas escrituras sagradas. Ela crê no sacrifício de Cristo. Crê na inerrância das escrituras. Mas a sua vida é seca e árida. Consegue falar sobre essas coisas sem emoção. Consegue falar sobre essas coisas sem adoração, sem louvor. Às vezes essas coisas ficam apenas na mente, apenas um assentimento mental, mas não nos leva a vibrar, a ficarmos entusiasmados, a adorarmos, a bendizermos o nome de Deus. E citando de novo Lloyd Jones, ele escreveu nesse mesmo livro sobre avivamento, sobre ortodoxia fria, ortodoxia morta, ortodoxia estéril. Às vezes nós somos doutrinariamente ortodoxos, mas nossa alma é árida, não cultua, não adora, não se alegra. A gente é muito correto quanto à doutrina, mas desconhece o que a Bíblia diz, que na presença do Senhor há plenitude de alegria, delícias perpetuamente. Parece que ser ortodoxo é sinônimo de ser carrancudo, triste, abatido. Nada disso, queridos. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós encontramos gente ortodoxa quanto à doutrina, mas gente cheia do Espírito de Deus, gente se alegrando diante de Deus, adorando, bendizendo a Deus, não matando as emoções. Que Deus nos dê a graça, queridos, de uma vida cheia e plena do Espírito Santo. John Knox, reformador tão querido, conhecido como o pai do presbiterianismo, disse que a essência da função do Espírito Santo é estar ao lado da igreja de Cristo. E fazer o quê? Tornar essa igreja semelhante a Cristo e espalhar o nome de Cristo através dessa igreja. Então, em essência, é essa a função do Espírito Santo, estar ao lado da igreja, trabalhar no caráter dessa igreja para que ela se assemelhe cada vez mais a Cristo e espalhar o nome de Cristo através dessa igreja que se parece tanto com Ele. A palavra que nós conhecemos no Novo Testamento, parácletos, essa palavra composta, essa preposição para, que é estar ao lado, e kletos, do verbo kalel, que significa chamar. Então ele nos chama para perto. É o Espírito Santo de Deus que nos vivifica, nos encoraja, nos anima, nos ensina, nos consola, nos fortalece, nos dá direção, nos faz lembrar dos ensinamentos do Senhor, desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da lei do Senhor. O Espírito Santo, queridos, conforme nos ensina a palavra de Deus, Ele é Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é uma pessoa. É bom que a gente diga isso. O Espírito Santo não é uma força, não é uma influência, não é um sopro. Ele é uma pessoa divina. Se comunica, age, se entristece. Vejam as emoções do Espírito Santo. Escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, Paulo diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual foste selados para o dia da redenção. A Bíblia fala de Ananias e Safira, aqueles dois membros da igreja de Jerusalém, uma igreja avivada. Deus estava fazendo uma grande obra naquela igreja. Só que Ananias e Safira quiseram ficar bem na fita, quiseram passar uma imagem de bons cristãos, vender uma propriedade por X, e aí fizeram as contas, disseram: nós vamos dizer à igreja que foi tanto, um valor bem menor. Então quiseram passar a imagem, pessoas generosas, olha que casal, eles se desfizeram de uma propriedade e entregaram à igreja. Só que Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: Ananias, porque Satanás encheu seu coração? Você não mentiu aos homens, você mentiu ao Espírito Santo. Ele expirou no mesmo momento. Depois chegou Safira e Pedro perguntou: foi por tanto que vocês venderam aquela propriedade? E ela sustentou a mentira. Foi. Aí estão aqueles que sepultaram teu marido e vão te levar também. E a Bíblia diz que houve temor na igreja.
O Espírito Santo é uma pessoa. Vamos continuar mentindo para o Espírito Santo. Vamos continuar vivendo uma vida cristã de faz de conta. Vamos ficar bem aqui na fita, espiritualidade, levantar as mãos, e a partir de nossa saída daqui, uma outra realidade, uma outra vida, mentindo ao Espírito Santo, zombando do Espírito Santo, entristecendo o Espírito Santo. Aos Tessalonicenses, Paulo disse: não apagueis o Espírito, ou não extingais o Espírito. É aquela tentativa de abafar, de tentar impedir, abafar a obra santa do Espírito de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu queria trazer ainda dois conceitos de Francis Schaeffer. Um deles é consciência moral do erro. Todo ser humano tem essa consciência de que é um pecador, que é falho. As pessoas até dizem: eu não sou santo, eu sou humano. Então, todo mundo tem essa consciência. Consciência moral do erro. Mas Francis Schaeffer usou outra expressão: consciência de resgate. É quando o Espírito Santo de Deus convence essa pessoa e ela se percebe pecadora e perdida, e ela então tem necessidade de um Salvador. Consciência de resgate, e é mediante a ação do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Meus amados, de uma maneira muito objetiva, eu queria deixar dois princípios nesta manhã, lembrando que Deus não nos tem chamado a polemizar, e sim a buscar o seu poder, visar a sua glória e chamar pessoas para que sejam reconciliadas com o Senhor. Então guarde esses dois princípios com base nos textos que nós lemos. Primeiro, o Senhor deseja que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Guarde isso. Estou usando uma palavra light, o Senhor deseja, porque na verdade é o que o Senhor demanda de nós. Ser cheio do Espírito Santo é uma ordem, é um imperativo. Nós lemos em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos o Espírito Santo. Então, a plenitude de Deus em nós é um dever, não é para alguns, não é para os chamados crentes de primeira classe, mas é para todos nós, é para a igreja. Assim como não devemos nos embriagar, assim nós devemos ser cheios do Espírito Santo. É o mesmo mandamento. Há um sermão bem antigo de Billy Graham, depois foi escrito um livreto sobre a plenitude do Espírito Santo. E ele conta que foi pregar em uma igreja, era uma igreja batista, e antes de começar o culto, um momento de oração, o pastor da igreja disse: olha, alguns dos nossos diáconos abusaram do álcool, estão disciplinados, porque tinham se embriagado, estão disciplinados. E aí Billy Graham perguntou: pastor, e os outros diáconos seus? São homens cheios do Espírito Santo? E ele parou assim, pensou e disse: nem todos. E por que não foram disciplinados também? Porque a mesma palavra que diz: não vos embriagueis com o vinho, diz: enchei-vos do Espírito Santo. Abra comigo a palavra de Deus na carta aos Efésios, capítulo 3. Só para a gente compreender bem essa expressão, toda a plenitude de Deus. Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração. Perdão, queridos, tá? O texto é lindo, mas eu estou errado, não é? Estava tão empolgado ali.
Mas o que eu li aqui pode guardar também, viu? Perdão, queridos. Efésios, eu estava lendo Colossenses 3, Efésios 3, de 14 a 21. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais o quê? Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Escute isso, toda a plenitude de Deus, é isso que Deus requer de nós. Gente cheia do Espírito Santo, dominada pelo Espírito Santo, cheia da plenitude de Deus. Uma igreja sem reforma e sem reavivamento é uma comunidade organizada que vive sem suficiente poder espiritual para dar à luz outra geração de cristãos. É uma comunidade religiosa, pode ser organizada, trabalha, tem ministérios, tem departamentos, está sempre em movimento, mas uma igreja sem reforma, sem avivamento, é apenas isto: uma comunidade religiosa organizada que vive sem suficiente poder espiritual para dar à luz outra geração de cristãos. Eu queria chamar a sua atenção aqui para alguns fatos históricos que vou citar. Quando nós observamos os ciclos de avivamento, percebemos que a proclamação da palavra de Deus se tornou uma consequência natural. Sempre que houve avivamento, havia quebrantamento, arrependimento, reforma de vida e proclamação da palavra. Sempre essas coisas andaram juntas, pela ação do Espírito Santo, o fazer discípulos. Por exemplo, século 17, 1727, quando os refugiados morávios estavam vivendo uma condição muito difícil, muito complicada. Você sabe disso historicamente, a vida dos refugiados. Então um homem de Deus, um conde chamado Nicolau Zinzendorf, orientou aqueles morávios que lessem as Escrituras e que orassem todos os dias. E no mês de agosto de 1727, eles foram visitados poderosamente pelo Espírito de Deus. Só para vocês terem uma ideia, naquele dia começou uma reunião de oração que durou mais de 100 anos. Todos os dias eles se reuniam para orar. Esses morávios, consequentemente, saíram pregando a palavra de Deus, passaram a enviar missionários para todo o mundo. E ao longo desse período, eles enviaram cerca de 3.600 missionários. Foi através de um deles que John Wesley foi alcançado pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, e compreendeu plenamente a graça salvadora e se rendeu, sua vida foi mudada. E com esse reavivamento, a partir de 1730, estava conversando com o Laurete hoje sobre isso, sobre esse John Wesley. Durante 50 anos, John Wesley pregou cerca de 3 sermões por dia, sem microfone, sem qualquer tipo de amplificação do som. Durante 50 anos, ele pregou 3 sermões por dia, a maior parte ao ar livre. Percorreu a cavalo cerca de 175 mil quilômetros em 50 anos de pregação. Pregou cerca de 40 mil sermões, fruto do despertamento espiritual, do avivamento espiritual. Querido, sem a ação do Espírito Santo, nós teremos algum movimento, teremos algumas coisas sendo feitas, uma certa organização, mas sem esse despertar do Espírito Santo, ficará faltando vida,
A gente talvez faça as coisas até com excelência, até bem organizadas, mas nós vamos perceber que nessa engrenagem faltará óleo. As coisas estão agindo, mas é como se estivessem sem muita mobilidade, sem muito entusiasmo, sem essa ação do Espírito Santo. Parece que precisamos sempre ficar empurrando as pessoas, venham, façam. Quando o Espírito de Deus está agindo, queridos, há uma vitalidade extraordinária, sobrenatural, pela ação do Espírito de Deus. Como resultado de um avivamento em 1784, após ler o diário de David Brainerd. David Brainerd foi aquele moço congregacional que aos 26 anos de idade foi chamado pelo Senhor para pregar aos índios americanos pele vermelha. Em condições subhumanas, no meio da floresta, morava lá numa cabana tosca. Quantas barreiras enfrentou David Brainerd. Tinha dificuldades, precisava de intérprete. Houve uma ocasião que ele estava pregando aos índios e o intérprete estava bêbado, imagine, a angústia do coração de David Brainerd. Muitas vezes os índios foram à procura dele para tirar-lhe a vida. E sabe como foi que encontraram Brainerd? De joelhos, com o rosto no chão, chorando, agonizando, clamando a misericórdia de Deus sobre aqueles índios. E eles ficavam desencorajados. Seu diário é um registro de alguns daqueles acontecimentos. Depois de 3 anos de intenso ministério, eles foram visitados pelo Espírito de Deus. Pois bem, em 1784, William Carey leu esse diário de David Brainerd e foi chamado pelo Senhor para trabalhar na Índia. E após uma vida de dedicado trabalho, aquele homem tão usado por Deus chegou a traduzir as Escrituras Sagradas em mais de 20 línguas locais. Como resultado do avivamento de 1806, a dona Irã Judson teve uma experiência poderosíssima com o Senhor Jesus e se propôs a servir a Cristo, indo para a Birmânia. Foi perseguido, muitas vezes perseguido, foi encarcerado, sofreu. No entanto, queridos, para a glória de Deus, ele deixou naquele país 300 igrejas plantadas e 70 pastores ordenados. Vejam, é diferente a ação do Espírito de Deus. A gente pode até ter boas ideias, há pessoas que vêm a nós, trazem boas ideias, vamos fazer isso, vamos nos organizar, mas sem essa ação poderosa do Espírito Santo, sempre faltará algo. Parece que a gente está fazendo na força da gente, e a nossa força é limitada. Nós precisamos de uma visitação poderosa do Espírito Santo de Deus, queridos. Como resultado do avivamento de 1882, agora chegando no século XIX, Moody pregou na Universidade de Cambridge. E aconteceu algo extraordinário ali. 7 homens daquela universidade se dispuseram ao Senhor para a obra missionária, para impactar o mundo. Eles são conhecidos na história da igreja como os 7 de Cambridge. Dentre eles estava o jovem Charles Studd. Como esse moço foi usado por Deus na África, percorreu 17 países, pregou a cerca de 500 mil de pessoas. Por isso que Pedro disse, conforme o registro em Atos, nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Esses homens movidos pelo Espírito de Deus anunciaram a palavra do Senhor. Ele fundou uma missão de evangelização mundial. Estava lendo algo sobre F.B. Meyer. Esse foi um homem de Deus, de grande destaque na história da igreja, muito usado por Deus. Mas o relato histórico diz que uma vez Charles Studd foi pregar na igreja pastoreada por Meyer. Geralmente naquelas campanhas de avivamento, despertamento espiritual, os pregadores passavam às vezes uma semana de pregação. E quando Meyer começou a observar a devoção de Studd, piedade,
Havia algo de diferente naquela vida, uma vida cristã vitoriosa. Então Meyer, que era respeitado como pregador, como líder, uma pessoa muito querida, muito amada, de ministério importante, mas ele deixou de lado o orgulho e perguntou a Studd: você tem algo que eu não possuo e quero ter? Qual é a fonte de poder e vitória no seu ministério? Qual é o segredo? E Charles Studd humildemente respondeu: não há nada que eu tenha que você não possa alcançar se estiver cheio de toda a plenitude de Deus. É esse o segredo. É esse o segredo. Cheios de toda a plenitude de Deus. Meus irmãos, nós cremos que todos aqueles que nasceram de novo pela ação do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Porque é o Espírito Santo quem chama eficazmente. É o Espírito Santo quem aponta para Jesus. É o Espírito Santo quem mostra a eficácia do sacrifício de Cristo. E Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 1, diz: nós ouvimos o Evangelho da verdade, cremos e fomos selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, é a garantia de que nós somos do Senhor. Mas todos sabemos que uma coisa é ser habitado pelo Espírito Santo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa é possuir o Espírito Santo, outra coisa é ser possuído pelo Espírito Santo de Deus. Qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, mansidão, benignidade, fidelidade, domínio próprio. Jesus ressurreto apareceu aos discípulos. O Evangelho de Lucas mostra que era algo tão extraordinário, tão espetacular, que eles não acreditaram. Jesus disse: olhem aqui, olhem para as minhas mãos, para os meus pés, toquem em mim. Um espírito não tem carne e ossos como eu tenho. Estavam tão admirados. Aquele período que Jesus passou com eles, você pode imaginar aqueles 40 dias falando sobre o reino de Deus. Que dias maravilhosos. Mas ele foi assunto aos céus. E quando ele foi assunto aos céus, conforme a promessa, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. A gente até lê no Evangelho de João, uma vez, quando Jesus soprou e os discípulos receberam o Espírito. E a pergunta fica: bom, eles já tinham recebido o Espírito, como é que eles receberam agora derramar do Espírito Santo? Vocês sabem que, olhando para o Velho Testamento, o Espírito Santo habitava nas pessoas, mas ele habitava esporadicamente, temporariamente. O Espírito Santo, antes do tempo da graça, ele podia habitar e podia sair de uma pessoa. Ele habitava os profetas, os reis, sacerdotes. O rei Saul foi habitado pelo Espírito Santo, mas depois o Espírito Santo se retirou dele. E Davi, quando fez aquela confissão, conhecedor que era da experiência de Saul, orou, sem dar nenhuma desculpa, mas confessando o seu pecado: compadece de mim, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim, pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro em mim o Espírito inabalável. Ele diz: não retires de mim o teu Espírito Santo. Então, quando Jesus soprou sobre os discípulos o Espírito Santo, essa habitação ainda era uma habitação temporária, semelhante a esta do Velho Testamento. Mas agora, quando o Espírito Santo de Deus foi derramado, Jesus glorificado, o Espírito Santo habita na igreja e em cada servo de Deus individualmente. Então, por isso, quando Paulo fala sobre prostituição, ele diz: como é que você, que é templo do Espírito Santo, vai se unir a uma prostituta? Opa! Pode, porventura, o Senhor ser um corpo com um corpo de prostituição?
o Espírito de Deus habita em nós. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Como é que alguém habitado pelo Espírito de Deus pode continuar vivendo uma vida de mentira, um faz de conta? Como é que uma pessoa habitada pelo Espírito de Deus pode continuar tendo negócios ilícitos, caixa 2, sonegação, mentira, tirando proveito do outro? É que uma pessoa habitada pelo Espírito de Deus pode viver dessa forma. Concluindo esse primeiro ponto, como resultado de um avivamento em 1855, nos Estados Unidos, Deus falou ao coração de um jovem franzino, não muito saudável, para se dispor a um trabalho transcultural em um lugar selvagem e idólatra. Vários irmãos da igreja desse jovem, quando souberam de sua decisão, tentaram dissuadi-lo, mas ele preferiu ouvir a voz de Deus. Esse foi Ashbel Green Simonton, que na segunda metade do século XIX veio ao Brasil, é o fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu gosto sempre de lembrar isso. A Igreja Presbiteriana do Brasil nasceu de um avivamento espiritual. E é isso que nós devemos buscar, queridos, para o louvor da glória de Deus. Guarde esse primeiro ponto. Deus deseja que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. E o segundo, de forma bem rápida, a igreja que Deus usará nas próximas gerações é aquela que tiver os elementos que caracterizam sua edificação da parte de Deus e não da parte dos homens. A igreja que Deus usará nas próximas gerações é aquela que tiver os elementos que caracterizam a sua edificação da parte de Deus e não da parte dos homens. Queria fazer 3 afirmações a partir desse princípio. Primeiro, o Espírito Santo habita na igreja e ele é o diretor de seus membros. Queridos, quando fazemos uma leitura, e eu espero que você esteja lendo o livro de Atos dos Apóstolos, leia e releia, em cada página o Espírito de Deus está presente e agindo. Por isso alguém disse que esse livro deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo. Capítulo 1, promessa. Capítulo 2, derramar do Espírito Santo. E Pedro se levanta com os outros apóstolos, com ousadia, com intrepidez, e prega uma palavra poderosa. Cerca de 3.000 pessoas são convertidas. Capítulo 3, a cura do coxo, a reação das autoridades, a disposição dos apóstolos. Nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Capítulo 4, a igreja pressionada a se calar, a não divulgar, e essa igreja se coloca em oração. A reunião de oração era um encontro com Deus, não é uma obrigação do calendário da igreja, mas um encontro com Deus. E eles colocaram diante do Senhor essa questão: ó Senhor soberano, Tu és o Criador, Tu és o Todo-Poderoso. Levantaram-se os homens ímpios, crucificaram o Teu Filho Jesus, e agora se levantam contra a igreja. E o que é que a igreja pediu? Livramento, proteção, nada disso. Diante dessas ameaças, Senhor, concede à Tua igreja ousadia, poder, autoridade para pregar o Evangelho. E lemos em Atos 4:31 que quando eles terminaram de orar, o lugar onde eles estavam tremeu, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com mais intrepidez anunciaram a palavra de Deus. É o Espírito Santo o dirigente máximo da igreja, para o ministério da igreja. Sabemos que o cabeça é o Senhor Jesus. Atos 5 nos fala sobre Ananias e Safira, que fiz referência aqui. Atos 6, uma crise na igreja. Murmuração, algumas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E você sabe que uma murmuração pode se espalhar, criando raízes de amargura.
E a igreja, pela graça de Deus, pela sabedoria do Espírito Santo, abortou aquela crise. Os apóstolos, cheios do Espírito Santo, com discernimento, disseram: não é razoável que abandonemos a palavra para cuidar das mesas. Escolhei dentre vós 7 homens. Que tipo de homens? Homens de boa reputação, homens cheios de sabedoria e homens cheios do Espírito Santo. É uma falácia dizer que ser presbítero é ser mais do que diácono. Isso não tem qualquer fundamento bíblico. Ah, fulano é diácono há muito tempo, agora vai ser promovido a presbítero. Nada disso. Se você tem um coração diaconal, não queira ser presbítero, porque será uma tragédia na sua vida. Siga a sua vocação. Mas ser diácono não é qualquer um, não. Para ser diácono é preciso ser de boa reputação, cheio de sabedoria, porque como praticar a beneficência sem sabedoria? Cheio do Espírito Santo. E os apóstolos disseram: nós nos dedicaremos à oração e à palavra. Atos 7 fala-nos sobre Estevão, diácono da igreja, primeiro mártir da igreja, cheio do Espírito Santo. As pessoas não conseguiam debater com ele, porque ele falava com tanta autoridade, com tanta sabedoria, ele pregava a palavra de Deus. Capítulo 8 fala sobre Filipe, a evangelização em Samaria, pregando, pessoas se convertendo, um grande acontecimento. E o Espírito Santo, quem é o diretor da igreja? Às vezes nós presbiterianos pensamos que o diretor da igreja é o conselho da igreja. Não. Às vezes pensamos que o diretor da igreja é o pastor efetivo. Não. O diretor da igreja é o Espírito Santo. E ele diz: Filipe, sai de Samaria e vá para uma estrada que está deserta, que liga a Gaza. O Espírito de Deus é capaz de fazer isso, tirar uma pessoa que está no meio de uma multidão pregando e levá-la a pregar para uma única pessoa, porque Ele é soberano, Ele sabe o que faz. Nós poderíamos continuar, queridos. Capítulo 11 fala de Barnabé, um homem bom, cheio do Espírito Santo, pessoa muito querida. Só para concluir esse pensamento de que o Espírito Santo é o diretor da igreja. Atos capítulo 13 fala da igreja agora sediada em Antioquia da Síria. Havia na igreja profetas e mestres, estavam eles servindo ao Senhor com orações e jejuns. Há uma relação deles e o Espírito Santo disse: separai-me Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo. Quando a igreja se reúne em concílio, Atos capítulo 15, há um problema, o ataque dos judaizantes, e a igreja se reúne, e quando eles chegam à conclusão, fazem um documento, muito diferente das reuniões dos concílios de hoje. O parecer foi o seguinte: pareceu a nós e ao Espírito Santo uma decisão tomada em consonância com a vontade daquele que é o diretor da igreja. E mesmo um homem como Paulo, cheio do Espírito Santo, desejou de servir a Deus, teve em algumas ocasiões seu caminho barrado. Quando inicia a segunda viagem missionária, queria ir para a Ásia, o Espírito do Senhor não permitiu. Contornou Mísia, tentou ir a Bitínia, o Espírito do Senhor não permitiu. Porque o Senhor queria Paulo nem na Ásia, nem na Bitínia, mas na Macedônia, porque ele é o dirigente da igreja. Estão entendendo isso? A igreja que fará a diferença e que deixará discípulos nas próximas gerações é aquela que está edificada naqueles elementos que caracterizam a sua edificação da parte de Deus. Quando as pessoas são controladas pelo Espírito Santo, todo o poder do Senhor flui através delas. A igreja não é significativa pelo que tem. Às vezes nós olhamos, que templo maravilhoso, que mídia fantástica, quantos talentos nós temos aqui. Uma igreja não é significativa pelo que tem, e sim porque ela é usada pelo Espírito Santo para realizar a obra do Pai. Isso é o diferencial da igreja. Queridos, sem a ação poderosa do Espírito Santo, todos os movimentos da igreja, a igreja não é outra coisa que não simplesmente uma organização vazia,
faltará algo. Segundo elemento, correndo rapidamente, é necessário experimentar pessoalmente o poder de Deus. Quando nós vamos ao capítulo 2 de Atos, versículo 17, aquele acontecimento do derramar do Espírito Santo era um cumprimento da promessa. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos, até sobre os servos e as servas derramarei do teu Espírito Santo. Estava lendo um comentário sobre esse texto, e o autor disse assim, vou correr rapidamente: quando o Espírito Santo é derramado sobre os jovens, eles têm visões. Quando toca os anciãos, eles sonham. Porém, a menos que isto ocorra, os anciãos, ele falava lá num contexto específico dele, porém, a menos que isso ocorra, os anciãos seguirão colecionando relógio de ouro, os adultos lutarão por conservar o status quo, e os jovens passarão de uma diversão para outra. Só quando o Espírito de Deus encher a nossa vida é que haverá mudanças profundas. Nós precisamos de renovação em nossas vidas, queridos. Precisamos reagir contra um cristianismo frio, árido, sem emoção, sem fervor, sem entusiasmo, sem alegria. Mas também necessitamos de vigilância contra os perigos do fanatismo, do misticismo e dos abusos nessa área. E por fim, um terceiro elemento é que liderança cheia do Espírito Santo é essencial. Porque um líder cheio do Espírito Santo será capaz de amar. Ele não estará escravizado pelos temores, pela desconfiança, pelas dúvidas. Porque o amor requer um coração puro e não um coração cuja motivação é uma autopreservação. Um líder que não está cheio do Espírito Santo está sempre desconfiado, sempre inseguro, sempre se sentindo ameaçado. Mas um líder cheio do Espírito Santo, ele diz: eu estou no centro da vontade de Deus e Ele haverá de cumprir a sua vontade na minha vida. Um líder que tenha visto Deus fazer um milagre em sua própria vida terá condições de dar esperança para os outros. Um líder que tenha visto Deus agir em sua própria vida será capaz de comunicar fé aos outros. Vamos curvar a nossa cabeça, queridos, para um tempo de oração. Queria chamar você agora a um arrependimento. Eu creio que a palavra mais apropriada agora é arrependimento de cada um de nós. Precisamos enfrentar a dura realidade de que nossa relação com Cristo não é adequada e que precisamos ser cheios de toda a plenitude de Deus. Precisamos de confissão e rendição. Precisamos abandonar a confortável rotina de uma religiosidade morta. Que Deus nos livre de nos tornarmos uma igreja enclausurada, uma igreja segmentada, uma igreja autocentrada, mas que sejamos uma igreja cheia de toda a plenitude de Deus. Deus falou ao seu coração pela sua palavra, então não há outra atitude agora senão se render a Ele. Tem esse tempo de oração. Depois de um período de oração individual, vou pedir ao pastor Sávio que ore por nós, por todos nós, por ele e por nós. E aí nós vamos ter um cântico e seremos despedidos com a bênção do Senhor. Mas vamos aproveitar esse tempo. O Senhor está aqui. Oremos ao Senhor.